Vamos dar continuidade à disciplina e vamos falar um pouquinho sobre analgésicos e anti-inflamatórios. Então, como a professora falou no comecinho da aula, as dores, né? As dores locais que nós sentimos é um dos mecanismos do cérebro de nos avisar que algo não vai bem, né? Então, toda dor, de fato, ela precisa ser investigada, porque afinal de contas é um mecanismo do próprio sistema nervoso central de nos avisar que algo não vai bem. Então, como que nós temos a percepção de dor? O nosso cérebro, ele faz uma conexão através de pequenas fibras com todos os nossos membros, com todos os nossos órgãos. E a partir disso, nós temos a dor local. O cérebro percebe que algo não vai bem naquela determinada estrutura. Sendo assim, manda esses estímulos dolorosos e eles serão sentidos para que assim os indivíduos tomem uma atitude mediante aquele problema, tá? Então é uma forma do cérebro de nos mostrar que algo não vai bem. Os analgésicos. O analgésico, gente, é droga utilizada para aliviar ou inibir os estímulos dolorosos, tá? Geralmente de origem sintética, produzidos em laboratório. Como que esses analgésicos eles agem? Existem aí dois tipos de analgésicos principais, tá? Os analgésicos mais fortes, né, os narcóticos, e os não narcóticos, que são os mais fracos. Esses que a gente utiliza, Novalgina, dipirona, paracetamol. Como que é a ação desses mais fracos, tá? Desses não narcóticos. Essas medicações, elas farão o seguinte, tendo em vista que o cérebro manda esses estímulos, né? E eles serão sentidos. Esses fármacos, eles inibem esses estímulos, tá? Fazendo com que eles não sejam devidamente sentidos pelos indivíduos. Desculpa os cachorros aqui da rua, tá? A gente trabalhar em casa acontece dessas situações. Então, esses canais nervosos, né, que nos conectam a todas as partes do nosso organismo, sofrerá o bloqueio por meio desse analgésico. Ele fará com que esses estímulos dolorosos, eles não cheguem ao determinado membro, ao determinado órgão, tá? Então, eles têm essa ação mais local, tá? Eles farão com que esses estímulos dolorosos, eles não cheguem, de fato, ao órgão, e a partir daí a dor ela não é sentida, tá? Então, temos outros tipos de medicação também, os mais fortes, os chamados narcóticos, tá? Conhecidos também como os opioides. Esses agem a nível central, tá? Então, eles são ali aquelas medicações tais como o tramal, né? A morfina. Essas medicações, elas têm de fato uma restrição maior quanto ao seu uso, porque o que acontece? Tendo em vista que os analgésicos não narcóticos, tá? Ou não opioides, eles terão essa ação inibindo a dor, né? Como eu expliquei para vocês, tem até essa figura que é bem interessante que eu deixei aqui para vocês, tá? Elas não deixarão com que esses estímulos dolorosos cheguem aos membros, cheguem aos órgãos. Já as medicações narcóticas, elas são mais fortes e elas são a tarja preta ali, elas têm a sua venda restrita. Por quê? Porque a sua ação já é no cérebro. Isso causa uma dependência, isso pode trazer complicações ao paciente, justamente por essa ação já a nível do sistema nervoso central. Tendo em vista que é o cérebro que envia os estímulos, né, dolorosos, então essas medicações mais fortes, elas já atuam diretamente no cérebro. Isso quando não devidamente, as doses não devidamente administradas, tá? Isso pode trazer muitas complicações ao paciente, porque elas tendem a diminuir a ação do sistema nervoso central, tá? De modo a fazer até com que o paciente fique um pouco prostrado em alguns casos. Então, são medicações muito delicadas a serem administradas. Então, temos aí esses dois tipos de analgésicos. Aqueles que são os mais fortes, né? São os narcóticos, morfina, o tramal.
tarja preta, que já atuam diretamente no cérebro, impedindo assim que o cérebro envie esses estímulos da dor, porque é o cérebro que envia o estímulo da dor, como a professora explicou. E temos esses analgésicos não narcóticos que atuarão no local, impedindo com que os estímulos dolorosos, tá? Eles vão se conectar ali aos neurotransmissores, a moléculas, impedindo que esses estímulos dolorosos cheguem ao órgão em questão, ao membro em questão, tá ok? Deixa tudo aqui explicadinho para vocês. Vamos falar um pouquinho então sobre os antipiréticos. Antipiréticos são medicações que agem no sistema nervoso central, reduzindo a hipertemia. E o que é hipertemia, pessoal? Alto. Termia, temperatura. Então, essas medicações, elas farão o quê? Elas terão uma ação no sistema nervoso central, uma vez que é esse sistema que faz a regulação térmica do nosso corpo, impedindo com que haja esse aumento, que pode ser também tão prejudicial ao paciente, uma vez que o nosso organismo, os nossos órgãos, eles têm a necessidade de serem mantidos na sua temperatura, 36 a 36 graus e meio, né? E uma vez que nós temos um aumento muito brusco da temperatura corporal, isso pode provocar diversas complicações ao organismo, porque os nossos órgãos não suportam ficar expostos a uma temperatura muito alta. E qual é o órgão que faz o controle da temperatura do nosso corpo? Qual é o sistema? Sistema nervoso central. Então, esses antipiréticos terão uma ação logo no sistema nervoso central, impedindo, né, se conectarão ali com neurotransmissores, com moléculas, e impedirão com que haja esse aumento da temperatura, tá ok? E os anti-inflamatórios? Os anti-inflamatórios são drogas que reduzem quadros inflamatórios. Muitas vezes eles podem ser analgésicos ou não. Vamos falar um pouquinho então sobre os anti-inflamatórios. A Pro deixou aqui para vocês. Vamos lá. Vocês lembram quais são os 5 sinais da inflamação? Dor, né? Então, como a professora disse lá atrás, então toda vez que eu tenho dor, é o meu cérebro avisando que algo não vai bem, tá? Então, nós temos dor, calor. E o que é o calor, gente? O calor é o aumento da temperatura local. Então, a dor é um dos sinais da inflamação, porque o seu cérebro reconhece que algo não vai bem, precisa ter o aumento vai mandar esse estímulo da dor. Depois da dor, nós temos o calor. O calor é o aumento da temperatura local. E o porquê que acontece o aumento da temperatura local? Num processo infeccioso, no processo de inflamação, melhor dizendo, haverá uma perfusão de sangue maior, né, para o reparo daquele dano. Então, vai ter mais sangue irrigando naquele local, os vasos ficarão dilatados. Então, todas essas mudanças celulares farão com que haja um aumento da temperatura local, tá? Então, nós teremos o calor. O rubor é justamente também, o rubor é a vermelhidão, justamente por conta dessa dessa passagem a mais, dessa perfusão sanguínea a mais local. Então, nós teremos o quê? O rubor, dor, calor, rubor, edema. Por que num processo inflamatório nós teremos o edema? O edema é resultante do trabalho também das nossas células de defesa, né, que vão até esse local que sofreu uma lesão para fazer todos os processos, né, do reparo, tais como as nossas células brancas, os leucócitos, os linfócitos. Então, essas células, elas estarão trabalhando mais intensamente, assim como as nossas células vermelhas. Então, o aumento desse trabalho celular e dessa perfusão sanguínea resulta num edema e a perda da função. São tantas mudanças, tantas alterações celulares locais que podem fazer com que o paciente não consiga mexer aquele membro que está inflamado. Então, a inflamação, ela tem todas essas reações porque é o organismo combatendo, é o organismo trabalhando a fim de defender aquele determinado tecido, aquele determinado local.
Quando nós fazemos o uso de um anti-inflamatório, esse anti-inflamatório vai inibir todo esse processo mais intenso, tá? Resultando o quê? A diminuição dessa inflamação. Uma vez que quando temos uma inflamação, muito sangue projeta ali, aumenta a perfusão sanguínea, células de defesa. Então, os anti-inflamatórios, eles tendem a diminuir esses sinais intensos da inflamação. Só que tem uma outra condição que é um pouco delicada, que é quando esse processo inflamatório, ele é gerado pela presença de um agente infeccioso. Um agente infeccioso tal como uma bactéria. Vamos imaginar que o nosso paciente ele tem uma ferida em membro superior, em membro inferior, em um dos seus membros inferiores. Vamos colocar que ele tem uma ferida em calcâneo, né? Ele tem uma ferida e essa ferida tem a presença de uma bactéria. Se o paciente tão somente fizer o uso dos anti-inflamatórios, obviamente que os sinais de inflamação poderão ser reduzidos, né? Porque esses estímulos intensos de inflamação, eles podem ser cessados ou diminuídos. Mas, se esse processo de inflamação for desencadeado por uma bactéria, não somente o anti-inflamatório será necessário, porque o causador desse processo é um agente infeccioso. Então, logo teremos que fazer a combinação do anti-inflamatório com o antibiótico, tá? Então, isso é bem importante, mas eu vou explicar nas próximas aulas direitinho cada classe desses fármacos, tá? Dos antibióticos, dos anti-inflamatórios, dos analgésicos, para que assim a gente entenda melhor. E os antibióticos? Os antibióticos, eles vão impedir a proliferação dos agentes infecciosos no organismo, tá? Então, os antibióticos, obviamente que nesse processo, né, quando nós temos um agente infeccioso em nosso organismo, os antibióticos, eles impedirão que esses agentes se multipliquem, tá? Eles destruirão também a sua membrana ali celular, como também, o que é muito importante nesse processo é o sistema imunológico, são as células de defesa que reconhecerão, o sistema nervoso central reconhece a presença do invasor, faz com que as nossas células de defesa aumentem consideravelmente para destruir esses agentes infecciosos, tá? Então, é a ação combinada do antibiótico mais a ação intensa das nossas células de defesa, né, os leucócitos, os linfócitos, que vão destruir os agentes invasores. Dentre eles, eles fazem ali o processo de fagocitose, né, que quando tem a bactéria, as nossas células de defesa, elas vão destruindo, elas vão englobando. Então, a ação do antibiótico que vai se conectar a essas bactérias, fazendo com que elas não consigam se multiplicar e vão destruir também a sua membrana plasmática, como também as nossas células de defesa que vão atuar de modo muito importante na destruição desses agentes infecciosos. Pessoal, acho que hoje a professora gravou alguns vídeos, né, já para vocês, e a gente vai fazendo um trabalho bem legal, a gente vai dar continuidade, então, no fórum, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até mais!